Fala, galerinha, muito boa tarde a todos. 15h50, 14/6. Vamos aí para uma análise rápida aqui do Bitcoin. É um pouquinho diferente, que geralmente eu faço à noite, ou então quando fecha o mercado, né? Fecha o mercado, não, vira a vela. Mas hoje é interessante fazer logo aqui, porque eu não vou ter tempo também para fazer à noite. Então já vou deixar essa análise aqui valendo, tá? Falta ainda 5 horas e 9 minutos para fechamento dessa vela no gráfico diário. Mas o que está acontecendo aqui é uma coisa muito interessante. Inclusive, na última análise que a gente fez do Bitcoin, a gente estava falando justamente disso, né? Que se realmente eu fosse um player tradicional, eu faria esse movimento. Porque esse movimento aqui, além de liquidar muita gente que comprou aqui, né? Nesse dia aqui, que foi 12 de janeiro, por conta daquela coisa toda lá que aconteceu lá, de dados e tudo, vai liquidar muita gente também aqui, porque a gente está perdendo aqui um nível de suporte. Então, a galera aí que gosta de se basear por isso, vai pensar o quê? Que o mercado aqui ele vai desabar com muita força, tá? Pode acontecer? Pode. Só que para isso tem que acontecer algumas coisas antes e isso que eu vou falar para vocês, beleza? Então vamos lá. A princípio, a gente tinha uma barra de atividade profissional aqui no dia 11 de janeiro. E eu falei para vocês que quem quisesse fazer essa marcação poderia fazer, né? E como a minha marcação já estava ali de boa, eu já tenho isso de olho, não preciso marcar. Mas o que geralmente a gente faz? A gente marca aqui é, essa barra, a gente marca também os 50% dessa barra. Então, 50% dessa barra está passando justamente aqui nessa região. Então, o que acontece? A gente tem que ver como é que são os próximos candles. Tá? Então, se os próximos candles eles forem para cima desse 50% de barra de atividade profissional, que não é uma barra tão grande, mas existiu ali, a gente tem mais força compradora, ou seja, significa que quem comprou aqui nessa região tem mais força, porque absorveu toda essa galera aqui, toda essa venda aqui e começou a botar o mercado para cima, está trabalhando acima de 50. Só que quando o mercado ele não perde esse 50%, a gente fica abaixo de 50% da barra de atividade profissional, a gente tem uma fraqueza do mercado. Então a gente tem que, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que os vendidos aqui estão comandando. Ora, se os comprados realmente compraram aqui nesse dia, que com certeza teve as duas posições, tanto compradora como vendedora, só que eles não têm força suficiente para sustentar esse preço aqui acima desses 50% deles. Então, geralmente, quando o mercado ele fica abaixo, a tendência maior aqui é do mercado vir buscar os próximos níveis, que seria aqui 63.904,70, certo? Então, por quê? Porque justamente a gente encontra essa fraqueza nessa região. 64.434,29 é a minha região de compra. Aqui eu vou comprar, tá? E eu quero deixar uma coisa muito, muito, muito importante para vocês. Para quem sabe, essa linha branca, ela é responsável pela sustentabilidade do preço, né? Ela não é uma média convencional, ela é uma média ponderada em volume, a gente chama ela de VWAP. Essa ferramenta aqui é de graça para muitas plataformas, inclusive aqui também é de graça. Essa ferramentinha bem aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, perto aqui do logo, a gente chama ela de VWAP ancorada. E geralmente a gente coloca ela em alguns pontos estratégicos. Algumas pessoas botam em qualquer fundo, qualquer topo, eu geralmente coloco, depende muito, né? Mas eu geralmente coloco um pico de volume do ABV elevado, então barra de atividade profissional, até mesmo swing, às vezes eu coloco, mas faz muito tempo que eu não faço em swing. Então, geralmente eu traço em barra de atividade profissional, porque me dá um bom nível de acerto, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que no dia 1º de maio, a gente teve uma atividade profissional. E olha que interessante, porque a gente está vendo aqui duas coisas opostas, né? Nesse dia aqui, quando a gente fez a barra de atividade profissional, vamos marcar ela aqui, ó. Vamos marcar ela aqui. Eu marquei ela toda, né? Essa aqui eu marquei toda. E aí a gente tem o quê? Os 50% dessa barra de atividade profissional. E eu lembro muito bem que eu falei que dava uma compra se a gente ficasse sustentável acima de 58. E o mercado ele tentou perder ali, mas olha só que engraçado, não perdeu o preço médio. Como eu falei para vocês, essa linha, ela não é uma linha convencional. Ela é para medir o preço médio de alguns pontos interessantes que teve atividade profissional, óbvio, né? Então, aqui, como a gente teve uma atividade profissional, como é que eu sei que teve uma atividade profissional? Aumento expressivo do volume. A gente tem um OBV chegando aqui perto desses últimos fundos. Então, nessa região aqui, vale muito a pena colocar uma difference, para a gente entender mais ou menos onde é que está o preço médio. Então, a gente tentou fazer essa agulhada aqui em cima do preço médio, a gente não rompeu, mas está abaixo de 50%, não dava compra, tá? E aí o mercado subiu. Quando o mercado subiu, já deixou esse candle aqui bacana, nessa região mais ou menos por aqui eu comprei, tá? E o que acontece? Então, a gente tem aqui uma grande absorção bem desenhada. Por quê? Porque o preço, depois do primeiro dia,
né? No segundo dia aqui já veio com tudo para cima. Então a gente não trabalhou abaixo de 50%, muito pelo contrário, a gente deu uma agulhada aqui e voltou quase tudo acima de 50%. Então a gente tem aqui uma absorção. O mercado fez a mesma coisa aqui, só que não foi com uma queda tão forte dessa. Foi essa aqui, que é justamente o que a gente pegou. E aí eu não coloquei todo, mas se quiser colocar todo também vai dar na mesma. Eu botei daqui, tá? E você vai pegar os 50%. A diferença desse movimento aqui para esse movimento, qual é? Aqui eu tenho um rompimento dos 50% aqui para cima, e aqui eu tenho um candle abaixo de 50%, dois candle abaixo de 50%. Então, caracteriza aqui uma barra de continuidade. Tem mais força aqui vendedora, não compradora, uma vez que o preço não conseguiu romper os 50% para cima, como aconteceu aqui. Aqui foi automático, foi muito rápido. O mercado já pegou aqui e voltou. Então, isso aqui é muito claro para a gente uma absorção. Aqui já não é absorção, né? Inclusive, eu falei isso na última análise. Tá? Eu falei isso aqui justamente na última análise, que se eu fosse um play institucional, eu faria justamente esse movimento. Chegou aqui, o mercado caiu, pô, subiu, deu essa agulhada aqui, né? Pô, se eu não me engano, saiu dados positivos aí lá no Fed, se eu não me engano, e de qualquer maneira animou aqui, a galera começou a falar muito bem, e aí agora o mercado ele começa a fazer essa retração aqui, fez a retração e começa a cair agora. Então, olha só, a gente pega aqui 2 pontos. Primeiro ponto interessante, absorção aqui, nesse ponto. Então, assim, a gente não teve absorção compradora, e sim vendedora, porque o preço ele fez a agulhada abaixo dos 50%. Então, quem comprou aqui achando que os dados positivos foram legais, não sei o quê, que o mercado ia para cima com tudo, acabou aqui ficando em desvantagem. E aí o preço ele começou a recuar. Então, a absorção foi feita aqui nesse dia 12 de janeiro. Apesar de ter um volume, também não pintou a barrinha, mas é praticamente o mesmo volume que a gente teve ali. Então, esse ponto é interessante. Por quê? Porque aqui eu pego a galera que comprou e agora eu estou rompendo aqui, ó, tirei todas essas linhas. E aqui tem um nível de suporte. Geralmente a galera pega um suporte e faz isso aqui, ó. Geralmente a galera pega aqui e coloca um suporte aqui nessa região. O preço testou uma vez, duas, três, quatro, começou a subir. Então aqui é uma região de suporte. Geralmente quando chega nesse ponto aqui, ó, uma, duas, três vezes aqui segurando, a galera compra aqui nessa região achando que é um suporte. Só que aí o mercado ele rompe essa região. E aí quem que vai, né, ficar em desvantagem? Quem comprou aqui por causa dos dados, quem comprou aqui por conta do suporte. E aí o mercado dessa violinada. E o mercado, agora o que acontece? Quando essa galera aqui começa a comprar nessa região e tem um rompimento, pode querer virar a mão. Esse é o perigo, porque quando tu vira a mão em um rompimento desse, tu não está enxergando isso aqui. O preço médio. Se tu vira a mão aqui, tu está aqui muito perto de um preço médio. Galera, mais uma vez, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, mas é uma grande chance e eu vou mostrar exemplos para vocês. Então, quando rompe um nível desse aqui, a galera que comprou aqui, de repente pega um stop, vira a mão porque o mercado está perdendo nível de suporte. Mas, cara, olha isso aqui. Eu tenho um preço médio no 64,464,37. Então, o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento, que é o movimento que eu falei, bater nessa região aqui, dar até uma agulhada e começar a subir, ficar acima do preço médio. Então, tu viu que a gente pegou tanto essa galera aqui, quanto essa galera aqui? É justamente o que eu estava contando para vocês no vídeo passado, que se eu fosse um play institucional, eu faria exatamente esse movimento, porque eu estaria pegando ali as duas galeras, tá? As duas galeras, certo? Então, se o preço bater aqui no 64, 434,37, é uma região muito importante para mim, tá? Chegou aqui nesse ponto, eu vou analisar e aí eu vou comprar. Tá? Por quê? Porque o mercado ele pode muito bem hoje, aí o mercado pode até cair mais, bater nessa linha aqui, pintar outra barra vermelha, e isso ainda dá mais ainda uma ênfase aqui para mim nessa região. Tá? Então, isso é muito importante. Então, por que essas linhas são importantes? Essas linhas, galera, são importantes justamente por conta disso, porque é um preço médio. Então, quando o mercado bate nessa região, a tendência maior, tá? A tendência maior, se o mercado chega aqui e bate nessa região, é começar a ficar acima. Ficar acima disso aqui. Vamos pegar o ABV do SDT. Tá vendo aqui que essa linha amarela, ela representa, laranja, ela representa aqui uma VWMA. Lá é uma VWAP. Tá? Ambas essas linhas são por volume. Então aqui, nota que quando a gente chega nessas linhas, a gente rompeu.
quando a gente chega nessas linhas, a gente tem aqui demanda entrando. Por quê? Porque é justamente o preço médio dessa galera. Então, esse indicador que se chama OBV, eu gosto dele muito, porque ele me dá uma noção de quando está tendo encarteiramento e desencarteiramento. Então, no SDT, nesse dia aqui, ó, 21 de maio de 2024, já começou a gente ter aqui o quê? Uma entrada de grana na dominância aqui, né, no Tether. Então, como a gente não perdeu esses fundos aqui, a gente não estava renovando os fundos, a gente começou a ganhar esse ponto. Então, aqui eu tenho o quê? Um encarteiramento. Se eu tenho encarteiramento no SDT, teoricamente eu vou ter uma queda no SDT. Opa, perdão, no Bitcoin. Porque a grana está entrando lá e a grana está saindo aqui. Então, isso é um ponto legal. E aí, quando bate nesse ponto, ó, o mercado aqui ele começou a cair. Chegou num ponto de 4,34. 4,34 era praticamente aqui, ó, perto da VW. E aí o mercado pega e retorna de novo. Nota que eu não precisei de uma difference para entender isso, porque eu tenho um OBV aqui, né? E eu poderia muito bem traçar nesse ponto aqui uma difference. Poderia traçar uma difference nesse ponto aqui. Mas aqui, como eu já tenho essa noção, então não preciso muito disso. Certo? Deu uma pausa aqui que foi ver o telefone. Certo, galera? Então, aqui a gente teve aqui um aumento expressivo, né, aqui na demanda entrando no SDT. E outra coisa importante no SDT, que a gente pegou aqui, ó, esse aqui era o topo mais forte do SDT, a gente pegou, teve toda essa queda, o mercado aqui chegou perto da VW, já começou a subir, fez esse movimento, rompeu, voltou para testar novamente esse último topo. Então, começou a entrar novamente demanda. Então, galera, eu não sei o que está acontecendo, mas os grandes estão botando grana aqui no SDT. Né? A dominância do teto aqui está forte. Atualmente está em 4,87. E aí, como eu falei para vocês também na última análise, que se rompesse esses 4,75, a gente poderia bater 4,97 ali de dominância. Mais ou menos. Então, se a dominância aqui, se a gente está tendo aqui um encarteiramento no SDT, teoricamente a gente vê aqui um desencarteiramento no Bitcoin. Então, essa é a relação desses dois gráficos também, que é muito importante para a gente entender a tendência. Então, faz muito tempo que a gente não está perdendo, que a gente não perdia esse fundo aqui no Bitcoin, né? E agora a gente começou a perder, você está vendo? Está até querendo renovar, mas a gente não teve ainda o fechamento de vela, que é muito importante para hoje. Esse fechamento de vela é importante. Só que a gente está chegando perto de uma região muito, muito importante. E a gente está tendo aqui o quê? A gente está tendo um rompimento, de fato, aqui dessa região. E a VW aqui, pode ver que a VW, ela está abaixo, né? Ela está trabalhando abaixo, não, acima do OBV. O OBV está servindo aqui, ó, a VW, na verdade, está servindo como nível de resistência. Bateu, caiu. Bateu, caiu. Então, essa é a linha importante. A VW, ou seja, o médio, o preço médio, geralmente, ali dessa galera, é essa linha laranja. No SDT, a linha laranja está sustentando o preço. No Bitcoin, está sustentando o preço? Não está sustentando o preço, está para baixo. Certo? Então, é muito importante a gente entender isso. Agora, vamos ver por que isso é importante. Se eu pegar aqui o Bitcoin... Opa, peraí. Mas eu não pego os outros indicadores, né? Então, vou botar assim. Se eu pegar aqui o Bitcoin... eu vou pegar só esse aqui, não vou levar em consideração agora o indicador. Olha que interessante. A gente teve... Isso porque eu não marquei o último lá, né? Mais forte. Vamos ver qual foi o mais forte. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente teve um cara bem que forte. Então, a gente pode muito bem fazer isso. Peraí. Ó, aceleração de preço, aumento expressivo de volume, baita volume, absorção. Então, a gente bota lá. Pronto. Então, geralmente aqui, absorção. E olha que a gente tenta até romper o preço médio, só que no outro dia já voltou. Então, a gente teve um rompimento no dia 17 de setembro, tá? E aí, no dia 12, 17 foi? 11. No dia 12, a gente já voltou para cima do preço médio. Então, interessante. Então, olha só. A gente defendeu uma vez, duas, três, várias vezes aqui. Teve esse rompimento, sim. O volume não foi tão elevado e rompeu e voltou para cima. E depois que o preço voltou aqui para cima da VWAP, a gente teve esse aumento muito grande do preço. Então, por isso que esse preço médio é importante, certo? Vamos pegar outro aqui. Só que esse aqui foi em cima. Esse aqui foi em cima. A gente teve atividade profissional no dia 23 de outubro de 2023 e atividade profissional 24 de outubro de 2023. O que eu fiz? Eu marquei justamente esse ponto. Por que eu marquei esse ponto? Porque foi o maior.
foi o maior. E por que tu não marcou esse lá no topo do mercado? Porque eu estava passando aqui de uma acumulação e de uma absorção aqui nesse ponto. Então, nesse caso aqui, eu achei melhor traçar aqui. E eu não tracei isso depois de muito tempo. Não, no dia que começou isso aqui, eu já estava traçando essa região para entender mais ou menos onde que o mercado ele poderia vir buscar para poder ter novas altas. Então, foi marcado aqui nesse dia e o mercado começou a ficar acima dessa VWAP. E aí o mercado começou a subir e o mercado ele cai agora. Olha só que interessante, cara. Olha que interessante. O mercado ele veio buscar o quê? Justamente essa linha aqui. Fez uma agulhada aqui, eu não sei se aqui é martelo, não sei, eu não ligo muito para isso não, cara, mas é sério, eu não sei se aqui é martelo, eu acho que é martelo. Então a gente deixou aqui esse candle com essa sombra nessa região em cima de um preço médio que foi armado no dia 24 de outubro de 2023. Então, quando o preço chega a bater nessas regiões aqui, a gente tem que realmente ver, porque é uma região importante. Ah, mas isso foi só uma vez. Vamos lá. Cara, isso aqui acontece no índice. Isso acontece no dólar, tá? Isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos botar para semanal agora, para ficar mais bonito. Semanal. Olha o semanal aqui, ó. Olha o semanal aqui. Galera, isso é uma ferramenta de graça, tá? Todo mundo pode usar. Todo mundo. No semanal, o Bitcoin tá até feio. Bitcoin tá até feio no semanal, que pode ver que a gente está abaixo da VW. A VW aqui tá, né? Mas, de qualquer maneira, olha só que interessante. A gente teve aqui, né, uma atividade profissional aqui nesse dia, 4 de outubro, ou 4 de março de 2023. Barrinha aqui eu peguei e fiz a ancoragem. Bateu 1, 2, 3, 4, 5, e que agulhada, 6, 7, e a gente está sustentado ainda em cima desse preço. Então, aqui, esse semanal, ele está na casa de 62, 161,50. Será que vamos chegar nessa região? Primeiro ponto é chegar ali na região de 63, mais no gráfico diário a gente tem lá o 64, que é um preço médio, beleza? Não vou confundir muito aqui a cabeça. Mas vamos lá. Vamos aqui pegar aqui mais alguns pontos interessantes aqui e por que essas linhas são importantes. Então, se tu for pegar agora, você vai pegar aqui um gráfico semanal que ainda é melhor ainda. Ainda é melhor ainda. Aqui, atividade profissional. Em novembro de 2022, marquei esse ponto. E olha que a gente não perde esse ponto. E toda vez que a gente tenta bater nessa região, a gente começa a subir. Por quê? Porque justamente é o preço médio de quem entrou comprado justamente aqui nessa semana. Mais uma atividade profissional no dia não, ali março de 2023. A gente teve aqui um baita de um volumão aqui. Então, eu vou marcar justamente esse ponto. E por que eu marquei esse ponto? Porque eu já estou vindo de uma absorção aqui, já estou vindo aqui de outra defesa nessa região. Então, isso aqui é demanda entrando. E aí, o que acontece? Olha só onde o mercado vai vir buscar. O mercado vem buscar fielmente a região de defesa do player que entrou em março de 2023. Bateu uma vez, subiu, voltou novamente. 1, 2, 3, 4, 5 vezes no preço médio de quem entrou comprado no no mês de março de 2023. É coincidência? E agora o preço médio dessa galera atualmente está nos 35.496,09 e 25.620,41 lá de baixo. Então, esse ponto, cara, são pontos importantes para mim. Então, por isso que eu estou de olho aqui no nosso querido Bitcoin aqui no gráfico diário. Se o mercado chegar nesse ponto aqui, eu vou ver como é que vai chegar nesse ponto, porque não adianta, eu também não sou louco, e só bater aqui, vou lá comprar só porque bateu nisso aqui. Não, obviamente que não. E ainda mais porque eu estou vendo aqui que o OBV está perdendo essa região, mas ele pode dar uma agulhada aqui e voltar para cima dessa região. Então, isso que é importante de analisar. Agora, eu vou te dar um exemplo que isso aqui não funcionou. Mas a gente tem uma coisa aqui legal. Então, vamos lá. BOVA 11. BOVA 11. Vai pegar um BOVA 11? Foi BOVA 11? Não sei se vai BOVA 11. BOVA 11. Pronto, BOVA 11. Então, no BOVA 11, a gente tem uma atividade profissional. Esquece toda essa queda, né? Eu estou acompanhando o BOVA 11, estava falando desses números aqui em BOVA 11. Só que BOVA 11 teve uma atividade profissional.
Ixi, tá até errado, eu marquei errado. Ah, porque isso aqui tá diário? Eu marquei no semanal, deixa eu ver. Ah, tem no semanal também. Isso aqui tá errado, galera. Tá errado. Não era aqui, é aqui. Isso aqui tá errado. De qualquer maneira, não vai mudar muita coisa. Atividade profissional no BOVA 11 foi aqui. Então, esse ponto aqui que é o ponto de defesa. Tá? Então, a gente teve essa queda em uma atividade profissional no dia 17 de abril de 2024. Olha só, o mercado segurou uma vez, segurou uma vez aqui, subiu e muito. E veio buscar esses outros pontos que eu não vou falar isso para vocês, porque você quer coisa de BOVA 11. Só que aí o mercado ele começa a cair e perder aqui esse preço médio. Olha só, ele não se sustentou. Ele perdeu essa região, tá? Ele perdeu. Então, aqui, na teoria, o mercado ele tende a bater nessas regiões, subir. Bate nessas regiões aqui do preço médio, começa a subir. É isso que a gente espera. Só que, olha o macete. Eu estou tendo aqui, no dia, aqui, ó, nesse dia aqui, 20 de maio, a gente tem atividades profissionais aqui, obviamente, só que o OBV ele já está negativo, ele já está apontando aqui para mim para baixo. Então, qual é a chance do mercado segurar nessa região aqui? Já fica um pouco mais difícil. Então, o mercado ele é um contexto. Você vai ter que espremer o máximo de informação para tomar uma decisão bem certeira, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, nesse dia aqui de 20 de maio, tá, em 20 de maio, a mensagem que o computador deu. Ah, pera aí, galera, eu vou só apagar algumas coisas aqui, só um momento. Pronto, galera, voltou. Eu tive que apagar algumas coisas ali do meu espaço. Beleza, então aqui nesse ponto, a gente já está vendo aqui que o OBV ele já está começando a ficar abaixo da VW, a gente não está conseguindo renovar os fundos, os topos, na verdade. Então a gente já tem uma fraqueza aqui. Então a gente sabe que a possibilidade do mercado bater aqui e subir já é um pouquinho menor, porque a gente já está tendo aqui o desencarteiramento aqui dessa galera. Então, por isso aqui já não funciona, tá? Então, quando eu venho aqui no Bitcoin, esse aqui é um exemplo para vocês rápido, tá? Então, quando eu venho aqui no Bitcoin, BTC USDT. BTC USDT. Então, quando eu venho no Bitcoin, o que está acontecendo? O mercado ele já começou a perder aqui, ó. Nesse ponto aqui ele já estava ficando abaixo da VW. Então, significa que o mercado ele pode bater aqui nessa região e subir, ou ele pode bater nessa região aqui e cair. Então, nessa situação, a gente, como não tem um fechamento ainda, a gente ainda não tem um fechamento, a gente não pode falar nada. Então, por isso eu quero o fechamento de hoje. Mas aqui é uma situação um pouquinho mais complicada, porque se o mercado ele já está vindo aqui em uma desova de posições, e o mercado aqui ele está renovando esses fundos, é um pouquinho perigoso bater aqui, né, para poder subir. Mas eu quero me arriscar aqui. Para mim vale a pena, tá bom? Mesmo sabendo que aqui a gente está tendo um desencarteiramento em massa, e no SDT aqui a gente está tendo encarteiramento, que a gente está tendo mais força aqui, mais demanda, tá? Então é por isso que eu quero ver como é que o preço vai se comportar nessa região, porque o preço pode vir muito bem nessa região aqui, fazer uma agulhada, aumentar aqui o volume e pronto. Aqui eu tenho um indício de absorção em cima do preço médio, tá? Então é por isso que a gente tem que avaliar como é que o mercado ele vai, como é que o preço vai chegar em cima dessa região. Veja que no BOVA 11 já estava tendo desencarteiramento lá em cima. Aqui a gente começou o desencarteiramento aqui no 6 de junho de 2024. Então aqui já estava dizendo aqui para a gente que o preço estava abaixo dessas regiões. Porém, a gente não tinha rompimento ainda desses fundos. Então era tranquilo. Agora a gente teve um primeiro rompimento, voltou e está rompendo ali esse último fundo. Mas isso porque ainda falta 4 horas e 44 minutos para fechar esse candle. Então, a gente não pode tomar decisões aqui precipitadas. Então, esse aqui é um ponto interessante, o mercado ele pode bater nessa região aqui e começar a subir? Pode, mas a gente tem que ter uma certa cautela, beleza? Eu vou esperar o mercado chegar nessa região, se chegar, e aí eu vou ver como é que vai ser o preço, como é que o preço vai se comportar, como é que o volume vai se comportar. Porque o que eu quero ver ou uma barra de atividade profissional aqui de volume elevado, ou então esse OBV aqui ele começar a romper vindo para cá, ficar acima dessa região. Aí eu tenho uma chance maior de acertar essa entrada aqui no Bitcoin. Se isso não acontece, se o mercado começa a bater aqui, não começa a romper esse topo ali, começa a vir para baixo, romper nessas regiões, então esse preço médio aqui ele não vai segurar. E aí a gente pode ver o preço do Bitcoin bater região ali até de 63.904,70
e quem sabe vir buscar a região ali de 58, que é a atividade profissional desse camarada aqui, ó, 1º de maio de 2024. Eu ainda não vou falar sobre isso, porque a gente ainda tem 64, 63 ainda para ser atingido. Mas, de qualquer maneira, vamos ficar em alerta, tá? Esse ponto de 64 é um ponto importante, é um ponto que eu estou esperando, é um ponto que eu quero me posicionar sim, mas eu quero ver como é que o preço vai chegar nessa região. Deixou agulhada, volume elevado, então o OBV, no próximo dia que ele começa a ficar acima dessa região, aí sim eu tenho uma indicação de compra aqui no Bitcoin. Caso isso não aconteça, infelizmente, a gente pode ter sim uma queda um pouco mais acentuada aqui no Bitcoin, porque se a gente romper esse preço médio, significa que alguns players que estão posicionados aqui podem começar a estopar posições. Se estopar a posição, vai entrar a oferta derruba o mercado. Beleza? Galera, então isso é uma atualização rápida que eu quis passar para vocês. Eu não vou conseguir fazer no fechamento, gostaria muito de fazer no fechamento, mas amanhã é outro dia e amanhã eu estou com vocês novamente, tá bom? Falando do SDT rapidamente, a gente teve aqui o SDT, como eu falei para vocês, né, cara? O SDT, a dominância está crescendo, tá? A demanda aqui no SDT tá grande. Então, teoricamente aqui, estamos em 4,87, a gente pode ver ali uns 4,97 vindo aqui buscar essas regiões aqui. Porque isso aqui, se eu não me engano, é 50% desse canal, tá? Deixa eu ver mais aqui. Outra coisa, no Bitcoin, eu não falei para você do semanal. Era do semanal? Não, era do BOVA 11. Isso é, BOVA 11 é para outros 500. BOVA 11 é para outros 500. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no gráfico de 4 horas para ver o que aconteceu aqui. Não, o gráfico de 4 horas também não tem nada interessante. Tá perdendo essa linha aqui. 4 horas a gente tem uma dífice, né? Que eu marquei até um tempinho aí, mas já perdeu muito tempo isso aqui. Aí eu já nem gosto de deixar mais. Gráfico de 4 horas aqui. Isso aqui é pra galera que gosta mais de fazer day trade, né? Enfim, a situação aqui não tá muito legal, beleza? Mas vamos seguir aqui no nosso gráfico diário. Certo? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo super rápido que eu fiz hoje, tá? Por conta eu não vou poder falar daqui a pouco. Mas é isso. Vamos ver como é que o preço vai chegar nesse ponto. Esse ponto aqui, 64, é um ponto importante e a gente precisa ver como é que o preço vai se comportar quando bater no preço médio dessa galera. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Boas operações a todos. Os